uma luta de muitas mulheres que ninguém sabe exatamente quando começou. A autoestima contra uns quilos a mais na balança. Será que dá para equilibrar isso? Assunto para a psicóloga Lígia Guerra, que está conosco ao vivo aqui no estúdio. Apesar de se recuperando de uma gripe, né, Lígia? Teve aqui, deu prazer da sua presença hoje. Obrigado. Eu agradeço. Viu? Desculpa por semana passada não ter conseguido vir, né? Bom, são várias histórias, né, que são conhecidas aí nessa questão dessa disputa, vamos dizer assim, entre autoestima e balança, peso acima do peso, enfim. Mas a gente tem uma história que você quer contar aí rapidinho para a gente bem rapidinho, caracterizar o nosso assunto. E é uma história recorrente em revistas femininas de uma mulher que ela engravidou e ela teve um sobrepeso após a gestação e ela conta que teve essa dificuldade. E olha só o que ela comenta, não era fácil. Perdi as contas de quantas vezes eu chorei sozinha no banheiro nas festas de família. Sempre a mesma coisa. Nossa, o que aconteceu com aquele corpo de Barbie que você tinha? Você é muito nova e não consegue emagrecer? E era assim, sem papas nas línguas, que as pessoas comentavam o fato de estar mais gorda a cada ano. E aí ela coloca que achava que a qualquer momento o marido dela poderia trocá-la e ela conta o drama, então, que ela passa a vivenciar, até mesmo chegando ao alcoolismo. Então, você veja, primeiro, nós temos algumas coisas aqui, um Barbie como modelo, que eu vejo que as meninas já começam com essa escravidão bem cedo, olhando aquele perfil. E a escravidão... Que aquela boneca tão magrinha, quando você vira de lado, parece que ela já foi embora, não, né? É uma tão coisa magra assim, que é. Eu não posso nem falar, porque depois dessa gripe, eu tô parecendo um palito, né? Mas tudo bem. Mais magra ainda, mas é que eu vejo assim, tadinhas, as meninas, elas começam a olhar muito cedo um modelo, né, Soler? E é muito escravizante isso. E ela ainda vai para o alcoolismo, que é uma coisa que realmente intensificou o drama dela e que nós, mulheres, vemos isso em capa de revista todo o tempo. Como que ela conseguiu emagrecer? E ela conseguiu emagrecer 39 quilos, ela conta a história. Sem medicação, melhorando a dieta dela. E ela conta que a alavanca disso foi o casamento de um cunhado que ela queria usar um vestido. Eu queria colocar um vestido e que a família me visse linda e recuperada. Então, o que eu percebo em relação, hoje, primeiro, nós não estamos falando para as pessoas que estão bem consigo próprias, que estão felizes com o seu próprio peso, até porque às vezes a pessoa está um pouquinho acima, né, da média do peso ideal, mas ela tem saúde, ela está com o colesterol dela bom, ela pratica esporte. Pois mas isso, a gente, né, começou falando do equilíbrio entre essa questão, né, do peso e da autoestima. É a saúde, ou seja, se você estiver com um corpo saudável, os quilos a mais não deveriam ser um problema tão grande assim? É saúde, às vezes, inclusive, a saúde mental. Mental e física, Porque, por vezes, a pessoa está tão bem resolvida com ela está tão mais feliz do que aquele que vive escravizado pela dieta, que ela está com uma saúde mental e física muito maior. Agora, quando você vê que o teu excesso de peso começa a atrapalhar a tua saúde mental e a tua saúde física, aí sim nós temos então que, né, sinalizar para essa pessoa de que forma que ela possa então estar recuperando o peso dela. Porque dá a impressão, né, existe quase que uma pressão social assim meio silenciosa, né, ou às vezes até, como ela cita aí, até mais agressiva, cruel, de que só é feliz quem está com o peso em dia, né? E é interessante porque as pessoas, quando elas procuram nós psicanalistas, elas falam uma coisa que pouco se fala. Você fala muito do peso em excesso. Mas o que eu sempre percebi nos pacientes é o sofrimento emocional no sentido assim, puxa, parece que pelo fato de eu não conseguir me controlar à mesa, eu denuncio uma fraqueza emocional. E daí a pessoa se sente exposta. Derrotada. Vamos lembrar que fraqueza emocional a gente não denuncia só com uma questão de estar um pouquinho mais ou menos pesado. Né, as nossas reações no dia a dia, as nossas respostas ao meio, os outros vícios existentes aí, às vezes tem gente que é viciada em comida, mas tem gente que é viciada em trabalho, tem gente que é viciada realmente em outras questões químicas. Qual que é o problema do vício? O problema do vício, por exemplo, no caso dela, do álcool aqui. Quando você está com sofrimento emocional muito grande, você quer se anestesiar. Então você usa o álcool para anestesiar uma dor. O problema é que quando você anestesia aquela dor, você anestesia todo o teu potencial também. Você não consegue anestesiar apenas uma emoção. E daí você começa, então, realmente a entrar no processo degenerativo da tua autoestima. Então, nós temos que cuidar muito para não confundir autoestima com vaidade. A vaidade, ela propicia a expectativa do aplauso alheio. A autoestima é o bem-estar consigo mesmo.
Tá certo. Né? E eu me recordo de uma paciente, inclusive, que quando ela ficou viúva, ela disse que um dia os filhos dela levaram um susto muito grande porque ela pegou um dinheiro que o marido havia deixado e ela foi fazer carteira de motorista para andar de moto. E ela começou a andar de moto, ela ficou super feliz e os filhos ficaram muito revoltados. E um dia o filho disse, mãe, você nunca foi dada essas loucuras? E ela dizia, filho, eu sempre me adaptei ao que os outros queriam. A coisa mais legal que eu fiz por mim na minha vida foi comprar minha moto. Então, quando você consegue entender que as coisas legais que você faz por vocês, que são as suas escolhas e não o que o outro espera de você, a gente entende que a gente pode andar não só de moto, mas andar com a nossa autoestima equilibrada no dia a dia. Tá certo. E a moto é uma boa metáfora, né, para falar em equilíbrio. Não é? Ótimo, Solé. Fechamos com chave de ouro. Obrigado, Lígia. Eu é que agradeço. Bom dia, até a próxima. Para você também, até.